O Titanic, quando zarpou em sua viagem inaugural da Inglaterra para New York, em 10 de abril de 1912, era a maior e mais opulenta embarcação do mundo, com impressionantes 270 metros de comprimento, equivalente a 25 andares de altura, e um peso de 46 mil toneladas. Destacava-se como o navio mais imponente de sua época. Após 4 dias de navegação, o infortúnio ocorreu quando o Titanic colidiu com um iceberg. Evoluiu em uma tragédia que ceifou a vida de mais de 1.500 pessoas, deixando apenas cerca de 700 sobreviventes, em sua maioria pertencentes à primeira classe de passageiros. Durante décadas, os destroços do naufrágio permaneceram inalcançáveis no fundo do oceano, até que em 1985, uma equipe liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard conseguiu localizá-los a uma profundidade aproximada de 3.800 metros nas águas do Atlântico Norte. Essa descoberta histórica foi viabilizada pelo uso pioneiro de submarinos robóticos, uma tecnologia inovadora na época, destinada a buscar navios e submarinos submersos. Ao longo das expedições subsequentes, os investigadores constataram que o Titanic não estava apenas se deteriorando gradualmente, mas também havia se partido em 2 pedaços, tornando o naufrágio ainda mais impressionante e comovente. Uma parte severamente danificada do casco no lado direito da proa do navio apresentava evidências de que a colisão com o iceberg foi de extrema violência. A descoberta de que o Titanic estava partido em pedaços tornava a recuperação impossível. No entanto, mesmo com essa notícia sobre a condição do navio, a mente ousada de aventureiros contínuos buscando maneiras de trazê-lo de volta. Muitas pessoas propuseram a ideia de inflar grandes balões sobre o navio, a fim de ajudá-lo a emergir até a superfície. Contudo, surgiu um desafio. Os balões precisavam ser inflados de forma precisa para que o levantamento ocorresse na velocidade adequada, pois uma mudança brusca de pressão poderia levar à completa desintegração do navio. Para compreender a complexidade do problema, imagine-se ao nível do mar, onde você já sente o peso do ar acima de sua cabeça, equivalente a uma atmosfera. Porém, nas travagens do mar, essa pressão dobra a cada 10 metros de água. Considerando que o Titanic repousa a 3.800 metros de profundidade, a uma pressão cerca de 380 vezes maior que a atmosfera. Com o passar dos anos, esse estresse constante tornou a estrutura da carcaça extremamente frágil. Apesar dos obstáculos, a operação mais bem-sucedida ocorreu em 1998, quando uma empresa conseguiu elevar alguns metros uma seção de 20 toneladas do casco do navio. A equipe também trouxe de volta uma quantidade considerável de extraídas, cerca de 5.000, variando de joias e brinquedos e pratos e equipamentos. No entanto, até o momento, as expedições de resgate não conseguiram recuperar nada maior do que uma laje do casco, que atualmente faz parte de uma exposição. Além disso, os oceanógrafos alertam para o ambiente hostil do mar, que causa danos causados aos restos do navio. Após mais de 100 anos submerso, a acidez da água salgada tem compatível com a estrutura da emissão, comprometendo sua integridade, a ponto de muitas partes se desintegrarem caso sejam movidas. Os micróbios que formaram estalactites enferrujadas em diversas áreas do Titanic também colaboraram para corroer e enfraquecer ainda mais sua estrutura. Internamente, a situação é igualmente desoladora, com convés desmoronando em todos os níveis do navio. As passagens antes acessíveis para mini-submarinos robóticos foram obstruídas e os compartimentos das gabines ficaram uma trilha ao longo do tempo. E o cenário tende a piorar. Em 2016, os pesquisadores descobriram um organismo extremófilo que tem sido extremamente agressivo na destruição do que resta do Titanic, levando alguns especialistas a concluir que todo o navio se dissolverá em até o ano 2030.
Com as perspectivas de resgate praticamente descartadas, surgem preocupações adicionais sobre como lidar com as partes da embarcação que ainda podem ser recuperadas. Há uma acusação acalorada entre os defensores da preservação e os que defendem a recuperação de objetos que fizeram parte do trágico episódio da história humana, que foi o naufrágio do Titanic. Enquanto alguns acreditam que é crucial recuperar esses perdidos, outros argumentam que as exposições e tentativas de recuperação são motivadas principalmente por lucro. Além disso, existem aqueles que insistem que o Titanic deve ser tratado como um sepulcro e que as 1.500 vidas perdidas devem permanecer em repouso no fundo do mar. Apesar dos mais de 200 mergulhos realizados pelos investigadores, não foram encontrados evidências de restos humanos. As criaturas marinhas conseguiram se aproveitar destes restos, uma vez que a proteína é escassa nas resistências oceânicas e os ossos se dissolvem devido à química da água. No entanto, alguns cientistas especulam que pode haver restos mortais em áreas internas de difícil acesso e com baixa concentração de oxigênio. Enquanto o debate continua, uma opção para quem deseja testemunhar os destroços é por meio de empresas de expedição. Embora isso possa exigir um investimento significativo, cerca de $100 mil, diante dessas questões fica a pergunta: será que devemos tentar recuperar mais partes do navio? Ou devemos acompanhar o espaço que se tornou o túmulo do Titanic? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agradeço por estar conosco até aqui, para continuarmos a explorar juntos. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, considere-se tornar membro para nos apoiar e aproveitar vantagens exclusivas. Agradecemos por assistir ao Gravidade Zero e nos vemos na próxima vez. Deixe seu valioso like. Até breve!